61 Um projeto. J. Antei triste. Não era a falta do relógio que me pungia. Era a imagem do autor do furto, e as reminiscências de criança, e outra vez a comparação, e a conclusão. Desde a sopa, começou a abrir em mim a flor amarela e mórbida. Do capítulo 25, e então jantei depressa, para correr à casa de Virgília. Virgília era o presente, eu queria refugiar-me nele, para escapar às opressões do passado, porque o encontro do Quincas Borba tornará-me aos olhos o passado, não qual fora deveras, mas um passado roto, abjeto, mendigo e gatuno. Saí de casa, mas era cedo, iria achá-los à mesa. Outra vez. Pensei no Quincas Borba, e tive então um desejo de tornar ao passeio público, a ver se o achava. A ideia de o regenerar surgiu-me como uma forte necessidade. Fui, mas já não o achei. Indaguei do guarda, disse-me que efetivamente esse sujeito ia por ali às vezes. A que horas? Não tem hora certa. Não era impossível encontrá-lo noutra ocasião, prometia. Mim mesmo lá voltar. A necessidade de o regenerar, de o trazer ao trabalho e ao respeito de sua pessoa enchia-me o coração. Eu começava a sentir um bem-estar, uma elevação, uma admiração de mim próprio. Nisto caí à noite, fui ter com Virgília. 62 O travesseiro. Fui ter com Virgília, depressa esqueci o Quincas Borba. Virgília era o travesseiro do meu espírito, um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e bruxelas. Era ali que ele costumava repousar de todas as sensações mais, simplesmente enfadonhas, ou até dolorosas. E, bem pesadas as coisas, não era outra razão da existência de Virgília, não podia ser. 5 minutos bastaram para olvidar inteiramente o Quincas Borba, 5 minutos de uma contemplação mútua, com as mãos presas umas nas outras, 5 minutos. E um beijo. E lá se foi a lembrança do Quincas Borba. Escrófula da vida, andrajo do passado, que me importa que existas, que molestes os olhos dos outros, se eu tenho 2 palmos de um travesseiro divino, para fechar os olhos e dormir? 63 Fujamos. Ai! Nem sempre dormir. 3 semanas depois, indo à casa de Virgília, eram 4 horas da tarde. Achei-a triste e abatida. Não me quis dizer o que era, mas, como eu instasse muito. Creio que o Damião desconfia alguma coisa. Noto agora umas esquisitices nele. Não sei. Trata-me bem, não há dúvida. Mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal, ainda esta noite acordei, aterrada, estava sonhando que ele me ia matar. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia. Tranquilizei-a como pude, disse que podiam ser cuidados políticos. Virgília concordou que seriam, mas ficou ainda muito excitada e nervosa. Estávamos na sala de visitas, que dava justamente para a chácara, onde trocáramos o beijo inicial. Uma janela aberta deixava entrar o vento, que sacudia frouxamente as cortinas, e eu fiquei a olhar para as cortinas, sem as ver. Empunhar o binóculo da imaginação, lobrigava, ao longe. Uma casa nossa, uma vida nossa, um mundo nosso, em que não havia Lobo Neves, nem casamento, nem moral, nem nenhum outro liame, que nos tolhesse a expansão da vontade. Esta ideia embriagou-me, eliminados assim o mundo, a moral e o marido. Bastava penetrar naquela habitação dos anjos. Virgília, disse eu, proponho-te uma coisa. Que é? Amas-me? Oh! Suspirou ela, cingindo-me os braços ao pescoço. Virgília amava-me com fúria, aquela resposta era a verdade patente. Com os braços ao meu pescoço, calada, respirando muito, deixou-se ficar a olhar para mim, com os seus grandes e belos olhos,
que davam uma sensação singular de luz úmida. Eu deixei-me estar a ver luz, a namorar-lhe a boca, fresca como a madrugada, e insaciável como a morte. A beleza de Virgília tinha agora um tom grandioso, que não possuíra antes de casar. Era dessas figuras talhadas em pentélico, de um lavor nobre, rasgado e puro, tranquilamente bela, como as estátuas, mas não apática nem fria. Ao contrário, tinha o aspecto das naturezas cálidas, e podia-se dizer que, na realidade, resumia todo o amor. Resumia-o sobretudo naquela ocasião, em que exprimia mudamente tudo quanto pode dizer a pupila humana. Mas o tempo urgia, deslacei-lhe as mãos, peguei-lhe nos pulsos, e, fito nela, perguntei se tinha coragem. De quê? De fugir. Iremos para onde nos for mais cômodo, uma casa grande ou pequena, à tua vontade, na roça ou na cidade. Ou na Europa, onde te parecer, onde ninguém nos aborreça, e não haja perigos para ti, onde vivamos um para o outro. Sim. Fujamos. Tarde ou cedo, ele pode descobrir alguma coisa, e estarás perdida, e ouves? Perdida e morta, e ele também, por quê? Eu o matarei, juro-te. Interrompi-me, Virgília empalidecera muito, deixou cair os braços e sentou-se no canapé. Esteve assim alguns instantes, sem me dizer palavra, não sei se vacilante na escolha, se aterrada com a ideia da descoberta e da morte. Fui-me a ela. Insisti na proposta, disse-lhe todas as vantagens de uma vida a sós, sem zelos, nem terrores, nem aflições. Virgília ouvia-me calada, depois disse: não escaparíamos talvez, ele iria ter comigo e matava-me. Do mesmo modo. Mostrei-lhe que não. O mundo era assaz vasto, e eu tinha os meios de viver onde quer que houvesse ar puro e muito sol. Ele não chegaria até lá, só as grandes paixões são capazes de grandes ações, e ele não a amava tanto que pudesse ir buscá-la. Se ela estivesse longe. Virgília fez um gesto de espanto e quase indignação, murmurou que o marido gostava muito dela. Pode ser, respondi eu, pode ser que sim. Fui até a janela, e comecei a rufar com os dedos no peitoril. Virgília chamou-me, deixei-me estar, a remoer os meus zelos, a desejar estrangular o marido, se o tivesse ali à mão. Justamente. Nesse instante, apareceu na chácara o Lobo Neves. Não tremas. Assim, leitora pálida, descansa, que não hei de rubricar esta lauda com um pingo de sangue. Logo que apareceu na chácara, fiz-lhe um gesto amigo, acompanhado de uma palavra graciosa. Virgília retirou-se apressadamente da sala, onde ele entrou daí. Há 3 minutos. Está cá há muito tempo? Disse-me ele. Não. Entrará sério, pesado, derramando os olhos de um modo distraído, costume seu, que trocou logo por uma verdadeira expansão de jovialidade, quando viu chegar o filho, o nhonho. O futuro bacharel do capítulo 6 tomou-o nos braços, levantou-o ao ar, beijou-o muitas vezes. Eu, que tinha ódio ao menino, afastei-me de ambos. Virgília tornou à sala. Ah! Respirou o Lobo Neves, sentando-se preguiçosamente no sofá. Cansado? Perguntei eu. Muito, aturei 2 maçadas de primeira ordem, uma na câmara e outra na rua. E ainda temos terceira, acrescentou, olhando para a mulher. Que é? Perguntou Virgília. Adivinha? Virgília sentara-se ao lado dele, pegou-lhe numa das mãos, compôs-lhe a gravata, e tornou a perguntar o que era. Nada menos que um camarote. Para a Candiani. Para a Candiani. Virgília bateu palmas, levantou-se, deu um beijo no filho. Com um ar de alegria pueril,
que destoava muito da figura. Depois perguntou se o camarote era de boca ou do centro, consultou o marido, em voz baixa, acerca da toilette que faria, da ópera que se cantava, e de não sei que outras coisas. Você janta conosco, doutor, disse-me Lobo Neves. Veio para isso mesmo, confirmou a mulher, diz que você possui o melhor vinho do Rio de Janeiro. Nem por isso bebe muito. Ao jantar, desmentiu, bebi mais do que costumava, ainda. Assim, menos do que era preciso para perder a razão. Já estava excitado, fiquei um pouco mais. Era a primeira grande cólera que eu sentia contra Virgília. Não olhei uma só vez para ela durante o jantar, falei de política, da imprensa, do ministério, creio que falaria de teologia, se a soubesse, ou se me lembrasse. Lobo Neves acompanhava-me com muita placidez e dignidade, e até com certa benevolência superior, e tudo aquilo me irritava também. E me tornava mais amargo e longo o jantar. Despedi-me apenas. Nos levantamos da mesa. Até logo, não? Perguntou o Lobo Neves. Pode ser. E saí. 64. A transação. Vaguei pelas ruas e recolhi-me às 9 horas. Não podendo dormir, atirei-me a ler e escrever. Às 11 horas estava arrependido de não ter ido ao teatro. Consultei o relógio, quis vestir-me, e sair. Julguei, porém, que chegaria tarde demais, era dar prova de fraqueza. Evidentemente, Virgília começava a aborrecer-se de mim, pensava eu. Esta ideia fez-me sucessivamente desesperado e frio, disposto a esquecê-la e a matá-la. Via-a dali mesmo, reclinada no camarote, com os seus magníficos braços nus, os braços que eram meus, só meus, fascinando os olhos de todos, com o vestido soberbo que havia de ter, o colo de leite, os cabelos postos em bandos, à maneira do tempo, e os brilhantes, menos luzidios que os olhos dela. Via-a assim, e doía-me que a vissem outros. Depois, começava a despi-la, a pôr de lado as joias e sedas, a despenteá-la com as minhas mãos sofregas e lascivas, a torná-la, não sei se mais bela, se mais natural, a torná-la minha, somente minha, unicamente minha. No dia seguinte, não me pude ter, fui cedo à casa de Virgília. Achei-a com os olhos vermelhos de chorar. Que houve? Perguntei. Você não me ama, foi a sua resposta, nunca me teve a menor soma de amor. Tratou-me ontem como se me tivesse ódio. Se eu ao menos soubesse o que é que fiz. Mas não sei. Não. Me dirá o que foi. Que foi o quê? Creio que não houve nada. Nada? Tratou-me como não se trata um cachorro. A esta palavra, peguei-lhe nas mãos, beijei-as, e 2 lágrimas rebentaram-lhe dos olhos. Acabou, disse eu. Não tive ânimo de arguir, e, aliás, arguí-la de quê? Não era culpa dela se o marido a amava. Disse-lhe que não me fizera coisa nenhuma, que eu tinha necessariamente ciúmes do outro. Que nem sempre o podia suportar de cara alegre, acrescentei. Que talvez houvesse nele muita dissimulação, e que o melhor meio de fechar a porta aos sustos e às dissensões era aceitar a minha ideia da véspera. Pensei nisso, acudiu Virgília, uma casinha só nossa, solitária, metida num jardim, em alguma rua escondida, não é? Acho a ideia boa, mas para que fugir? Disse isto com o tom ingênuo e preguiçoso de quem não cuida em mal, e o sorriso que lhe derreava os cantos da boca trazia a mesma expressão de candidez. Então, afastando-me, respondi. Você é que nunca me teve amor. Eu? Sim, é uma egoísta. Prefere ver-me padecer todos os
Dias é uma egoísta sem nome. Virgília desatou a chorar, e para não atrair gente, metia o lenço na boca, recalcava os soluços, explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se tudo. Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os nomes mais doces da nossa intimidade, mostrei-lhe o perigo, o terror apaziguou-a. Não posso, disse ela daí a alguns instantes, não deixe o meu filho, se o levar, estou certa de que ele me irá buscar ao fim do mundo. Não posso, mate-me você, se o quiser, ou deixe-me morrer. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Sossegue, olhe que podem ouvi-la. Que ouçam. Não me importa. Estava ainda excitada, pedi-lhe que esquecesse tudo, que me perdoasse, que eu era um doido, mas que a minha insânia provinha dela e com ela acabaria. Virgília enxugou os olhos e estendeu-me a mão. Sorrimos ambos, minutos depois, tornávamos ao assunto da casinha solitária, em alguma rua escusa. 65 Olheiros e escutas. E interrompeu-nos o rumor de um carro na chácara. Veio um escravo dizer que era a baronesa X. Virgília consultou-me com os olhos. Se a senhora está assim com dor de cabeça, disse eu, parece que o melhor é não receber. Já se apiou? Perguntou Virgília ao escravo. Já se apiou, diz que precisa muito de falar com Sinhá. Que entre. A baronesa entrou daí a pouco. Não sei se contava comigo na sala, mas era impossível mostrar maior alvoroço. Bons olhos o vejam! Exclamou. Onde se mete o senhor que não aparece em parte nenhuma? Pois olhe, ontem admirou-me não o ver no teatro. A Candiani esteve deliciosa. Que mulher! Gosta da Candiani? É natural. Os senhores são todos os mesmos. O barão dizia ontem, no camarote, que uma só italiana vale por 5 brasileiras. Que desaforo! E desaforo de velho, que é pior. Mas por que é que o senhor não foi ontem ao teatro? Uma enxaqueca. Qual? Algum namoro, não acha, Virgília? Pois, meu amigo, apresse-se, porque o senhor deve estar com 40 anos, ou perto disso. Não tem 40 anos. Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu, mas se me dá licença, vou consultar a certidão de batismo. Vá, vá. E estendendo-me a mão, e até quando? Sábado. Ficamos em casa, o barão está com umas saudades suas. Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. A baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam de nós. 55 anos, que pareciam 40, macia, risonha, vestígios de beleza, porte elegante e maneiras finas. Não falava muito nem sempre, possuía a grande arte de escutar os outros, espiando-os. Reclinava-se então na cadeira, desembainhava um olhar afiado e comprido, e deixava-se estar. Os outros, não sabendo o que era, falavam, olhavam, gesticulavam, ao tempo que ela olhava. Só, ora fixa, ora móvel, levando a astúcia ao ponto de olhar às vezes para dentro de si, porque deixava cair as pálpebras, mas, como as pestanas eram rótulas, o olhar continuava o seu ofício, remexendo a alma e a vida dos outros. A segunda pessoa era um parente de Virgília, o Viegas, um cangalho de 70 invernos, chupado e amarelado, que padecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa e de uma lesão de coração em era um hospital concentrado. Os olhos, porém, luziam de muita vida e saúde. Virgília, nas primeiras semanas, lhe tinha medo nenhum, dizia-me que, quando o Viegas parecia espreitar, com o olhar fixo,
estava simplesmente contando dinheiro. Com efeito, era um grande avaro. Havia ainda o primo de Virgília, o Luiz Dutra, que eu agora desarmava a força de lhe falar nos versos e prosas, e de o apresentar aos conhecidos. Quando estes, ligando nome à pessoa, se mostravam contentes da apresentação, não há dúvida que Luiz Dutra exultava de felicidade, mas eu curava-me da felicidade com a esperança de que ele nos não denunciasse nunca. Havia, enfim, umas 2 ou 3 senhoras, vários gamenhos. E os fâmulos, que naturalmente se desforravam assim da condição servil, e tudo isso constituía uma verdadeira floresta de olheiros escutas, por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das cobras. 66 As pernas. Ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam-me pernas levando, ruas abaixo, de modo que insensivelmente me achei à porta do Hotel Faroux. De costume jantava aí, mas, não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim as pernas, que a fizeram. Abençoadas pernas! E há quem vos trate com desdém ou indiferença. Eu mesmo, até então, tinha-vos em má conta. Zangava-me quando vos fatigáveis, quando não podíeis ir além de certo ponto, e me deixáveis com o desejo a voaçar, à semelhança de galinha atada pelos pés. Aquele caso, porém, foi um raio de luz. Sim, pernas amigas. Vós deixastes à minha cabeça o trabalho de pensar em Virgília, e dissestes uma outra, e ele precisa comer, são horas de jantar. Vamos levá-lo ao Faroux, dividamos a consciência dele, uma parte fique lá com a dama, tomemos nós a outra, para que ele vá direito, não abalroe as gentes e as carroças, tire o chapéu aos conhecidos, e finalmente chegue são e salvo ao hotel. E cumpristes à risca o vosso propósito, amáveis pernas, o que me obriga a imortalizar-vos nesta página. 67 A casinha. J. Antei e fui à casa. Lá achei uma caixa de charutos, que me mandara o Lobo Neves, embrulhada em papel de seda, e ornada de fitinhas cor-de-rosa. Entendi, abri-a e tirei este bilhete. Meu B. Desconfiam de nós, tudo está perdido, esqueça-me. Para sempre. Não nos veremos mais. Adeus, esqueçase da infeliz. V. A. Foi um golpe esta carta, não obstante, apenas fechou a noite. Corri à casa de Virgília. Era tempo, estava arrependida. Ao vão de uma janela, contou-me o que se passará com a baronesa. A baronesa disse-lhe francamente que se falará muito, no teatro. Na noite anterior, a propósito da minha ausência do camarote do Lobo Neves, tinham comentado as minhas relações na casa. Em suma, éramos objeto da suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia que fazer. O melhor é fugirmos, insinuei. Nunca, respondeu ela abanando a cabeça. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas, o nosso amor e a consideração pública. Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Talvez sentia alguma coisa semelhante a despeito, mas as comoções daqueles 2 dias eram já muitas, e o despeito morreu depressa. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito, achei-a, dias depois, expressamente feita, em um recanto da Gamboa. Um brinco. Nova, caiada de fresco, com 4 janelas na frente, 2 de cada lado, todas com venezianas cor de tijolo, trepadeira nos cantos, jardim na frente. Mistério e solidão. Um brinco. Convencionamos que iria morar ali uma mulher, conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela verdadeira fascinação.
Não se lhe diria tudo. Ela aceitaria facilmente o resto. Para mim era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas coisas, que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas, o nosso amor e a consideração pública. Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Talvez sentia alguma coisa semelhante a despeito, mas as comoções daqueles 2 dias eram já muitas, e o despeito morreu depressa. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito, achei-a, dias depois, expressamente feita, em um recanto da Gamboa. Um brinco. Nova, caiada de fresco, com 4 janelas na frente, 2 de cada lado, todas com venezianas cor de tijolo, trepadeira nos cantos, jardim na frente. Mistério e solidão. Um brinco. Convencionamos que iria morar ali uma mulher, conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela verdadeira fascinação. Não se lhe diria tudo. Ela aceitaria facilmente o resto. Para mim era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas coisas, que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me. Tudo, o mundo vulgar terminaria à porta, dali para dentro. Era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional, nosso. Somente nosso, sem leis, sem instituições, sem baronesas, sem olheiros, sem escutas, um só mundo, um só casal, uma só vida, uma só vontade, uma só afeição, a unidade moral de todas as coisas pela exclusão das que me eram contrárias. Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjeturas. Segui caminho, a desfiar uma infinidade de reflexões, que sinto haver inteiramente perdido, aliás, seria matéria para um bom capítulo, e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo, mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino, e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca, e desancava-o sem compaixão, ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é que ele se desbancava, comprou um escravo, e ia, lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim receberá. Vejam as sutilezas do maroto. 69, um grão de sandice. Este caso faz-me lembrar um doido que conheci. Chamava-se Romualdo e dizia ser Tamerlão. Era a sua grande e única mania, e tinha uma curiosa maneira de a explicar. Eu sou o ilustre Tamerlão, dizia ele. Outrora fui Romualdo. Mas adoeci,
e tomei tanto tártaro, tanto tártaro, tanto tártaro, que fiquei tártaro, e até rei dos tártaros. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. Pobre Romualdo! A gente ria da resposta, mas é provável que o leitor não se ria, e com razão, eu não lhe acho graça nenhuma. Ouvida, tinha algum xiste, mas assim contada, no papel, ia. Propósito de um vergalho recebido e transferido, força é confessar que é muito melhor voltar à casinha da Gamboa, deixemos os Romualdos e Prudêncios. 70 de Plácida. Voltemos à casinha. Não séries capaz de lá entrar hoje. Curioso leitor, envelheceu, enegreceu, apodreceu, e o proprietário deitou-a abaixo para substituí-la por outra, 3 vezes maior, mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre, um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Vê agora a neutralidade deste globo, que nos leva, através dos espaços, como uma lancha de náufragos, que vai dar à costa. Dorme hoje um casal de virtudes no mesmo espaço de chão que sofreu um casal de pecados. Amanhã pode lá dormir um eclesiástico, depois um assassino, depois um ferreiro, depois um poeta, e todos abençoarão esse canto de terra, que lhes deu algumas ilusões. Virgília fez daquilo um brinco, designou as alfaias mais idoneias, e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante. Eu levei para lá alguns livros, e tudo ficou sob a guarda de D. Plácida, suposta, e, a certos respeitos, verdadeira dona da casa. Custou-lhe muito a aceitar a casa, farejar a intenção e doía. Li o ofício, mas afinal cedeu. Creio que chorava, a princípio. Tinha nojo de si mesma. Ao menos, é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros 2 meses, falava-me com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. E eu queria angariá-la, e não me dava por ofendido, tratava-a com carinho e respeito, forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história patética dos meus amores com Virgília, um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido, e não sei que outros toques de novela. De Plácida não rejeitou uma só página da novela, aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse a todos 3 juntos diria que De Plácida era minha sogra. Não fui ingrato, fiz-lhe um pecúlio de 5 contos, os 5 contos achados em Botafogo, como um pão para velhice. De Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos, e nunca mais deixou de rezar por mim, todas as noites, diante de uma imagem da Virgem, que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo.